Se você encostar no meu filho sem autorizar o este fora. Eu disse isso antes de entender que a única pessoa escutando o choro do Lucas era ela. Era quase 2 da manhã, no Jardim Europa, silêncio caro, paredes grossas, e o mesmo grito preso que Joto durava semanas. Meu filho, no fazia coque, no dormia. E eu, Eduardo Naves Bilhon Rio, de tecnologia e pai de primeira viagem, acumulava especialistas e culpa. A casa inteira se movia em torno da minha imagem. Ninguém ouvia o Beb. At a Maiara chegar. Recontratada, 28 anos, mos firmes de quem aprendeu com a AAV do interior. Ela lavou as mãos, respirou fundo e começou a massagear a barriguinha do Lucas em movimentos circulares devagar como quem reza. Eu ia interromper, mas o choro virou suspiro. Saiu um GS, depois outro, e meu filho riu. Riu. Eu senti o show voltar pro lugar. No dia seguinte, minha publicista Sabrina veio com limites riscos narrativa. O pessoal do escritrio mandou e-mail, funcionaria no pode tocar no Beb. Eu quase cedi. Quase. Em vez disso, chamei todo mundo na cozinha. Sem jurdico, sem discurso. A Maiara salvou meu filho e me ensinou a ser pai. Aqui quem manda é o cuidado. A casa mudou de vocabulário, bilhetes na geladeira, Bebe guapai, etiquetas afetuosas, gaveta segura do Lucas, um caderno novo, dias melhores do Lucas que eu e ela preenchemos juntos. Meses depois, mandei instalar um balano de cedro na varandinha do quarto dele. Na plaquinha, isso, aqui a gente escuta. Com o Lucas no colo, olhei para Maiara. Vó que topa ser madrinha dele. Ela chorou. Eu também. E pela primeira vez a Manso pareceu uma casa. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas enormes da casa, mas o silêncio era outro. Pela primeira vez em meses no era pesado. O Lucas dormia tranquilo no beiro e eu fiquei ali parado na porta tentando entender o que tinha acontecido. Não era S sobre gases ou massagem. Era sobre presena. Sobre algum que teve coragem de ouvir o que ninguém ouvia. A Maiara apareceu na cozinha pouco depois de uniforme simples e olhar sereno. Tinha um restinho de sono nos olhos, mas um sorriso discreto nos elbios. Eu tentei falar, mas as palavras engasgaram. No fim, consegui dizer, obrigado. Ela balanou a cábia, enxugando as mãos num pano. Nem precisa, doutor. Às vezes o que falta é algum ficar. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Ficar. Eu que passava mais tempo em reuniões do que olhando para o meu filho, precisei de uma empregada para me lembrar que presena o que sustenta uma casa. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar devagar. A Maiara vinha sempre com um vidrinho de léu de lavanda e aquele caderno surrado onde anotava tudo, rios reais, pequenas vítreas do Beb. E eu, meio sem jeito, fui me aproximando. Aprendi a segurar o Lucas direito, a massagear a barriga dele, a ouvir os sons que antes se me irritavam. Agora eu entendia que cada choro era uma conversa que eu ainda não sabia responder. Mas nem todo mundo entendeu essa mudança. Minha assessora ligou com aquele tom ensaiado de quem fala mais por medo do que por cuidado. Eduardo, melhor manter distância. As pessoas podem interpretar mal. Interpretar como se carinho precisasse de autorizar. No fim de semana sentei com a Maiara na varanda, o Lucas dormindo entre enes. O ar tinha cheiro de eucalipto e de paz. Estou falando, eu disse. Dizem que a gente passou dos limites. Ela me olhou calma, sem desviar. O senhor sabe o que aconteceu aqui. Eu também sei. O resto barulho. Aquela resposta simples me desmontou. Ali percebi que afora dela não estava em desafiar ninguém, mas em ser fiel ao que certo mesmo que ninguém aplauda. Naquela noite antes de dormir encontrei um bilhete colado na geladeira. Nem toda cura faz barulho. Algumas se pedem silêncio e tempo. Sentei. Respirei fundo e entendi. A Maiara não tinha apenas ajudado o meu filho. Ela tinha ensinado a mim, um homem acostumado a controlar tudo que amor não se comanda. Se vive. Na segunda-feira, o telefone não parava de tocar. Jornal Conselho da empresa, gente preocupada com a imagem do Dr. Eduardo Naves.
Tudo por causa de uma foto eu no jardim ao celular e a Maiara segurando o Lucas no colo. Ele dormia tranquilo, a cabeça encostada no ombro dela. Um funcionário tirou a foto sem pensar e postou. Bastou isso. Em poucas horas, a internet J tinha criado uma estria inteira. O vivo bilhões e a empregada. Não importava o que fosse verdade. As pessoas não queriam fatos, queriam drama. A assessora ligou furiosa. Eduardo, precisamos agir. Distinção imediata. Isso pode afetar o IPO. Os investidores a reputal da empresa. Eu fiquei em silêncio olhando o celular ouvindo o Lucas rir no andar de cima. Distinção. Era sempre essa palavra. Distância das pessoas dos sentimentos da vida. Por anos foi isso que me manteve estável. Mas agora eu percebia o prel. Subi e encontrei a Maiara dobrando as roupinhas do Lucas. As mãos dela tremiam, mas o olhar estava firme. Eu vi a foto, ela disse antes de eu falar qualquer coisa. Se o senhor achar melhor, eu posso ir embora. Não. Respondi de imediato. Você não fez nada errado. Ela respirou fundo. O problema no o que eu fiz. O que as pessoas escolhem ver. Aquela frase me atravessou como um espelho. Eu também tinha passado anos vendo o que era mais seguro enxergar. Na manhã seguinte, chamei todos os funcionários na cozinha. A casa estava cheia de olhares curiosos e de medo. A Maiara ficou no canto tentando se esconder. Eu comecei simples. Tem muita conversa ali fora. Gente inventando estrias sobre o que acontece aqui. Então eu quero contar a minha. Silêncio total. Essa mulher, apontei para Maiara, salvou meu filho e me ensinou a ser pai. O que ela faz aqui no serviço doméstico. Cuidado. E cuidado, coisa fria. Ninguém aplaudiu. Ninguém precisou. O ar pareceu mais leve, como se a casa tivesse esperado meses por aquelas palavras. Depois disso, não houve demisso nem afastamento. Houve uma mudança a respeito. Naquela noite encontrei um novo bilhete na geladeira. Letra dela azul firme. Nem sempre a verdade precisa ser dita para todo mundo. Basta que quem vive saiba o que é real. Eu li, sorri e entendi não era sobre defender a Maiara. Era sobre finalmente aprender a escutar e a ficar. O tempo foi passando e a casa que antes parecia um museu começou a respirar de novo. As risadas do Lucas ecoavam pelos corredores, o cheiro de café fresco voltava todas as manhãs e o silêncio parecia mais vivo. A Maiara, sempre discreta, continuava com o mesmo cuidado de antes, mas agora havia algo diferente entre eles. Não era romance, nem distância. Era confiança. Ela sugeriu mudar o quarto do Lucas para um modo menor ao lado do meu. Ele precisa sentir que o pai te por perto quando acordar, disse. Concordei sem pensar duas vezes. Passamos um fim de semana inteiro empurrando MVs, organizando prateleiras, etiquetando caixas. No final, ela colocou um pequeno caderno sobre a quimoda Dias Melhores do Lucas. Comeamos a escrever juntos. Ela anotava os orrios das mamadas, as risadas, os choros. Eu anotava o que aprendia com ele e comigo. Um dia escrevi, hoje ele segurou meu dedo por 1 minuto e nos soltou. A Maiara sorriu quando leu. Assim que a gente aprende a ficar doutor. 1 minuto de cada vez. Os dias se tornaram mais leves. Noite eu mesmo fazia a massagem que ela ensinou e o Lucas dormia tranquilo de bruços, com aquela paz que Sbebe tem. Eu percebia que cuidar dele era de algum jeito cuidar de mim também. No aniversário de falecimento da minha esposa, a dor voltou àquela velha funda que parece um N no peito. Cheguei em casa tarde tentando fugir de mim mesmo. No escritório, encontrei um envelope sobre a mesa. A letra delicada era da Maiara. Nem todo luto precisa de silêncio, dizia. Às vezes lembrar também uma forma de continuar amando. O amor pode mudar de forma e ainda ser verdadeiro. Licou e fiquei ali sentado, chorando quieto. No de tristeza, mas de alvio. Pela primeira vez entendi que seguir em frente no esquecer. Aprender a andar com o que ficou. No dia seguinte, deixei um bilhete para ela na cozinha, escrito Mo. Eu não sei se estou pronto para deixar o passado, mas estou pronto para começar de novo. Ela não respondeu. Me serviu o café e sorriu.
O Lucas batia a colher no prato como se fizesse um desfile. A casa toda parecia acompanhar o ritmo dele. E pela primeira vez, eu senti que a vida simples, imperfeita e nova tinha voltado a morar ali. O outono chegou devagar, e com ele veio uma calma que parecia impossível meses atrás. A casa, antes um lugar de ecos e regras, agora tinha cheiro de bolo e som de vida. O Lucas engatinhava pelos corredores como quem explora um mundo novo e eu me pegava rindo toa sem motivo. A Maiara continuava ali presente, firme e silenciosa como sempre, mas agora fazia parte de tudo. Ela começou a treinar as babs e os funcionários da casa com o mesmo cuidado com que cuidava do meu filho. No sobre Tênica, dizia sobre escuta. E eu via cada um deles aprendendo a se aproximar com mais calma, mais respeito. Até eu acostumado a liderar empresas, percebi que nunca tinha liderado com o coral. Agora eu aprendia. O diário do Lucas J. estava cheio de anotais. No meio das peginas, frases soltas, rabiscos, meus e dela. Coisas simples, mas verdadeiras. Hoje ele dormiu no meu colo sem chorar. Hoje eu tive paciência. Hoje eu chorei e não pedi desculpas por isso. Um dia, a Maiara apareceu com um desenho, um balano de madeira, igual ao que a ave dela tinha no quintal, quando ela era criança. Eu aprendi a embalar bebe e dor, ao mesmo tempo contou com um sorriso triste. Guardei aquela imagem na cabeça. Sem que ela soubesse, mandei fazer um igual de cedro com uma plaquinha dourada onde mandei gravar. Aqui a gente escuta. Algumas semanas depois, organizei um pequeno almo de domingo. Convidei amigos, vizinhos, gente do trabalho. Nada formal, nada de imprensa. Pessoas que importavam. Quando o balano foi instalado na varanda do quarto do Lucas, a Maiara ficou sem palavras. Passou a mão na plaquinha, os olhos marejados. Ficou igualzinho ao da minha ave, murmurou. Eu respirei fundo e diante de todos falei sem roteiro. Essa mulher me ensinou o que cuidado. Me ensinou a ser pai, a ser humano. E hoje quero fazer um pedido. Maiara Vok aceita ser madrinha do Lucas. Ela levou a Mu ao peito chorando. Aceito. O silêncio que se seguiu foi bonito. De gratídulo, de constrangimento. O balano rangeu levemente com o vento, o Lucas riu, e a Maiara, entre lágrimas, sorriu, como quem finalmente entende que pertence. Naquele momento percebi que a Manso não era mais uma casa fria. Era um lar. E que de algum jeito a gente tinha se curado juntos, um choro, um toque e um gesto de cada vez. O balano na varanda virou o coral da casa. Tarde o som das correntes misturado. As risadas do Lucas preenchia o ar com uma paz que eu nunca tinha conhecido. Às vezes eu ficava observando Maiara sentada com ele no colo, embalando devagar, contando estrias da infância, falando da ave, com aquele carinho que atravessava o tempo. Aquilo tudo parecia simples, mas era sagrado. A vida seguiu num ritmo novo, mais calmo, mais humano. Os compromissos ainda existiam, os relátrios, as reuniões, as decisões difíceis. Mas agora eu sabia voltar para casa. Sabia parar. O que antes era um endereço virou abrigo. O que antes era silêncio virou hemicica. O Lucas crescia forte, curioso, cheio de expresso. Toda vez que via a Maiara, abria os braços como se o corpo dele Joto soubesse quem o acolheu quando ninguém mais conseguia. Às vezes eu pensava, talvez, seja isso que fica a memória do toque da voz, que acalma do colo que não falha. Numa mãe qualquer, enquanto ela preparava o café, encontrei um novo bilhete colado na geladeira. Lembrar também forma de continuar amando. Era simples, mas me acertou fundo. Tinha a ver com tudo o que a gente viveu com o luto, com o recomeu, com o jeito que o amor muda de forma, mas nu desaparece. Naquela noite sentei no escritório e escrevi uma carta. Não para ela nem para minha esposa, mas para mim mesmo. Escrevi que não se trata de superar a dor, mas de aprender a caminhar com ela sem deixar de viver. Que cuidar do Lucas e permitir que a Maiara cuidasse de NS2 foi o que me salvou. Deixei a carta sobre a mesa. No dia seguinte, ela leu em silêncio e disse:
Recomear tambum coragem. O tempo passou e o balano continuou ele firme rangendo baixinho. A casa se encheu de gente boa, de amigos, de vizinhos, de risadas. No aniversário de 1 ano do Lucas fizemos uma pequena festa no quintal. Quando o bolo chegou, o Lucas soprou a vela com a ajuda da madrinha. Maiara segurava a mozinha dele e eu ao lado consegui agradecer em silêncio. Na plaquinha do balano, o sol refletia as palavras que agora eram parte da nossa Istria. Aqui a gente escuta. E pela primeira vez eu senti que a escuta tinha virado amor, um amor que não nasceu de promessas, mas de presena. O tempo seguiu seu curso e o balano da varanda virou quase um símbolo da nossa Istria. Todo dia, no fim da tarde, o vento fazia as correntes rangerem de leve, como se lembrassem a gente de tudo o que Jota viveu. O Lucas crescia risonho Saudvel, e cada risada dele parecia apagar um pouco das sombras que um dia tomaram aquela casa. A Maiara continuava ali firme como sempre. Trabalhava, ensinava, cuidava, mas agora havia algo diferente no jeito dela, uma leveza que eu nunca tinha visto antes. Era como se depois de tanta luta, ela finalmente acreditasse que merecia ficar. Uma tarde sentei no balano com o Lucas no colo. Ele olhava o jardim com os olhos curiosos. Eu percebi como o tempo tinha passado depressa. As pequenas moçs, que antes sabiam agarrar, agora apontavam o mundo. E por um instante me veio um medo antigo, aquele de perder de novo, de ver a vida mudar sem aviso. A Maiara se aproximou devagar, enxugando as moçs num pano de prato. Pensando em que? Perguntou. Em como tudo podia ter sido diferente. Se você não tivesse entrado aqui, ela riu baixinho. E se o senhor não tivesse deixado eu ficar? Ficamos em silêncio por um tempo. O Lucas brincava com o cordo do balano e o sol comeava a se esconder atrás das árvores. Eu sempre achei que amor fosse coisa de casal, sabe? Falei sem olhar para ela. Mas agora eu entendo que amor também é isso. Cuidar, ouvir, não ir embora. Ela respirou fundo. O amor muda de forma, doutor. Mas nunca deixa de ser amor. No domingo seguinte, o jardim encheu de gente. Amigos, vizinhos, colegas. Fizemos um almoço simples para comemorar mais 1 ano do Lucas. No meio da tarde, pedi silêncio e subi na varanda. Falei sobre o que aquela casa tinha sido e o que tinha se tornado. Falei da Maiara, da fora, da paciência, da ternura. Depois olhei para ela e disse em voz alta, o que Jota era verdade fazia tempo. Maiara Vok não se parte da nossa Istria. Vok família, ela chorou. Eu também. E quando o Lucas correu para abraar, o balano balanou sozinho, leve, embalado pelo vento e por algo maior do que todos nis. Na plaquinha dourada, o sol brilhou de novo nas mesmas palavras. Aqui a gente escuta. E pela primeira vez eu entendi o que aquilo queria dizer, que ouvir também, amar, e que o amor, quando verdadeiro, transforma tudo o que toca. Naquela casa, o tempo agora passava no ritmo da vida, no mais dos compromissos. As manhãs eram lentas, com cheiro de café fresco, e o barulho leve do Lucas correndo descalo pelos corredores. Jota falava as primeiras palavras, e o som mais bonito era quando chamava Tia May. Era como se cada eslaba carregasse gratido. A Maiara continuava do mesmo jeito, simples, firme, com aquele olhar de quem entende sem precisar de explicar. Mas aos poucos eu percebia um cansal diferente nela. No físico, mais emocional. Como se o coral ainda duvidasse que podia descansar ali. Um dia depois do almoço, a encontrei sentada no balano, o mesmo da varanda. O vento bagunava os cabelos dela, e o Lucas dormia no colo pesado, entregue. Sentei ao lado e fiquei quieto por um tempo. Ele confia em você de um jeito que nem sei explicar, eu disse. Ela sorriu de leve. Criana sente verdade, doutor. Elas sabem quem fica. As palavras dela ficaram ecoando em mim o resto do dia. Porque era isso, ela ficou. Quando tudo era barulho, medo, desespero, ela ficou. E foi ficando a transformar a casa, o Beb e a mim. Na semana seguinte, o Lucas fez 2 anos. Fizemos uma festinha simples com quem importava. Bexigas coloridas, bolo de cenoura e o balano decorado com flores do jardim. Quando o parabéns terminou, olhei para Maiara
e senti um aperto no peito. Eu nunca te agradeci direito, falei. Por tudo. Ela riu com os olhos marejados. Não precisa agradecer. S continua cuidando dele do jeito que cuida. Isso J e tudo. Naquela noite, depois que todos foram embora, deixei um envelope sobre o balano. Dentro uma carta e uma pequena chave. Na carta, escrevi: Esta casa sua também. E se um dia vos quiser recomear em outro lugar, leva convoque o que construiu aqui presena amor e escuta, disso que o mundo precisa. Na manhã seguinte, encontrei a chave pendurada de volta na plaquinha dourada. E um bilhete dela curto em letra firme. Ainda tenho o que escutar aqui. O balano balanava leve, como se respondesse por N2. E ali, vendo o sol nascer, percebi que algumas pessoas não passam pela nossa vida, elas ficam. Porque apresena delas o tipo de amor que a gente não perde nunca mais. O tempo seguiu seu curso, e o que antes era dor, virou lembrana boa. O Lucas crescia arrepiado demais, socorria pelo jardim, subia nas cadeiras e inventava ístrias com a mesma criatividade que a dele tinha. Às vezes, quando ele sorria, eu via nela o reflexo. Doa um pouco, mas era uma dor mansa, a que vem de quem aprendeu a aceitar. A Maiara continuava sendo o coral daquela casa. Ela dizia que Nu era-me nem parente, mas todo mundo via que o Lucas a reconhecia como Porto Seguro. Às vezes eu chegava do trabalho e os dois estavam deitados no tapete da sala, cercados de brinquedos, ela contando estrias da infância, ele rindo a te perder o flego. Aquela cena simples viva era tudo o que eu nunca soube pedir da vida. Uma tarde, quando o sol comeava a descer, eu sentei no balano com o caderno Dias Melhores do Lucas no colo. As peginas estavam cheias anotais dela, minhas desenhos do menino. Era o registro de uma cura silenciosa. Peguei a caneta e escrevi. Hoje entendi que a gente não supera o passado. A gente aprende a dividir o peso dele com quem tem mãos firmes o bastante para segurar junto. Pouco depois, a Maiara apareceu com uma caixa de madeira. Achei guardado no quarto antigo, disse. Dentro estava o primeiro macaco do Lucas pequenininho. Ela olhou para mim e completou. O senhor devia guardar. Parte da estria de Vox. Sorri. Da nossa Maiara. Da nossa. Ficamos em silêncio. O balano rangia devagar e o cu comeava a mudar de cor. Eu olhei para ela e senti uma vontade profunda de dizer o que estava preso cá há muito tempo. Vox sabe que essa casa é um lar por sua causa. Ela desviou o olhar, temida. A casa S virou lar porque o Senhor aprendeu a ficar. E naquele instante eu percebi ali não era sobre constipal, nem sobre maternidade, nem sobre cura. Era sobre presena. Sobre o tipo de amor que não precisa ser nomeado para ser sentido. Noite depois que o Lucas dormiu, encontrei um bilhete preso na geladeira. Letra dela redonda firme. Algumas estrias não acabam. Elas esviram casa dentro da gente. Li, respirei fundo e entendi. A nossa hístria não precisava de fim, porque tudo que verdadeiro no termina se muda de forma e continua ecoando suave como o som do balano na varanda. Naquele domingo, o sol parecia diferente. A luz entrava pelas janelas grandes da sala e batia no balano da varanda, fazendo a plaquinha dourada brilhar. Aqui a gente escuta. Era o aniversário de 10 anos do Lucas, e a casa estava cheia, risadas, cheiro de bolo de cenoura, vozes misturadas com música baixa. Mas no meio de tudo, o que mais me tocava era ver como aquele lar tinha renascido. O Lucas corria pelo jardim com os pés sujos de grama e o sorriso aberto. A Maiara o acompanhava de perto, sem se impor, sem chamar a teno, mas o olhar dela dizia tudo. Era amor puro e simples, sem precisar ser explicado. Quando todos foram embora, fiquei um tempo sozinho na varanda. O balano ainda balanava devagar, e no colo eu segurava o caderno Dias Melhores do Lucas, agora quase cheio.
A litima anotal era dela. Ele dormiu sem chorar. Acho que o pai também. Sorri. Porque era verdade. Pela primeira vez depois de anos eu dormia em paz. Chamei a Maiara até a varanda e entreguei o caderno. Esse livro tanto seu quanto meu. A gente escreveu ele junto. Ela sorriu, os olhos marejados. A gente não escreveu um livro, doutor. A gente construiu uma família. Naquela hora entendi o que sempre esteve diante de mim, a vida no sobre, o que a gente perde sobre o que escolhe cuidar. O amor pode mudar de forma, pode virar gesto, presena se um se o escuta. Mas quando verdadeiro ele fica. Porque no fim, o que salva mesmo no dinheiro nem status nem aparência. O afeto, a coragem de se deixar tocar e de ficar mesmo quando tudo parece desabar. Às vezes o que o outro precisa no dissoluo de algum que escute, que fique, que tenha paciência para esperar a dor virar calma. E vó que ficaria, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para continuar acompanhando estrias que tocam o coral. Porque toda vida tem algo bonito para contar, basta algum disposto a ouvir. Pai não manda a Rosa embora. Ela é a única que acreditou em mim. João Menezes congelou. O som da voz do filho firme e emocionado atravessou o ar pesado da sala como uma flecha. Pedro, de apenas 10 anos, empurrava sozinho a cadeira de rodas, o rosto iluminado por algo que João não via há muito tempo esperança. Tudo começou meses antes, quando João, empresário de sucesso em São Paulo, perdeu a esposa num acidente e o filho num quase destino igual. Pedro sobreviveu, mas ficou paraplégico. O médico disse que ele nunca mais andaria. João, incapaz de lidar com a dor, se escondeu no trabalho e transformou a casa em um túmulo de silêncio. Foi então que entrou Rosa, a nova faxineira. Uma mulher simples de Guarulhos, mãe solo de 2 filhos que limpava casas para sustentar a família. Mas o que ninguém sabia era que Rosa era formada em fisioterapia. Quando viu o olhar triste de Pedro, decidiu agir com jeitinho, com amor, com fé. Ela começou devagar. Pedro, me ajuda a pegar aquele livro, ou vamos brincar de alcançar o controle. Eram brincadeiras, mas cada gesto escondia um exercício. Até que um dia, João flagrou os 2 dançando na lavanderia, o filho em pé, apoiado nas mãos dela. Rosa chorou, achando que seria demitida. Mas quando Pedro se levantou diante do pai cambaleando, o impossível aconteceu. O menino ficou de pé. João caiu de joelhos, tomado por lágrimas e arrependimento. Naquele dia, ele entendeu o que a vida tentava ensinar. Tempo todo, o verdadeiro milagre não vem do dinheiro, vem do amor, e às vezes das mãos humildes de quem limpa o chão, mas cura almas. Naquela noite, João não conseguiu dormir. As palavras do filho ecoavam na cabeça dele como uma oração, ou talvez como um pedido de perdão. Ela é a única que acreditou em mim. Durante anos ele acreditou que o dinheiro podia resolver tudo. Pagou os melhores médicos, viajou com o filho para fora do país, comprou os equipamentos mais caros. Mas nada disso fez Pedro sorrir. E agora uma mulher simples que limpava o chão da casa dele havia conseguido o que ninguém conseguiu, devolver vida aos olhos do garoto. No dia seguinte, João chamou Rosa para conversar. Ela estava nervosa, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Achava que seria despedida. Mas João apenas respirou fundo e disse: "Eu vi tudo, Rosa. Eu vi o que você fez com o meu filho." Ela abaixou a cabeça, tentando se justificar. "Seu João, eu só queria ajudar. Eu não podia ver aquele menino desistindo da vida." Mas antes que ela terminasse, ele respondeu: "Não precisa se explicar. Eu é que preciso agradecer." A partir dali, algo mudou naquela casa. João passou a voltar mais cedo do trabalho. Jantava com Pedro, ria das histórias de Rosa, até ajudava a arrumar a mesa. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentia que o lar tinha voltado a respirar. Mas nem todo mundo ficou feliz com isso. Carla, a secretária da empresa, começou a comentar que o patrão andava se aproximando demais da empregada. E logo os boatos chegaram até a imprensa. João era um homem público conhecido por suas obras e negócios. Empresário bilionário se envolve com funcionária doméstica, diziam as manchetes.
Rosa ficou desesperada. Pediu demissão. Não quero manchar seu nome nem atrapalhar a vida de vocês. João tentou fazê-la ficar, mas ela foi embora chorando, prometendo rezar por Pedro todos os dias. Os dias seguintes foram de um silêncio pesado. Pedro quase não falava, só olhava para a porta, como se esperasse vê-la entrar de novo. Foi então que João percebeu o que realmente importava. Ele pegou o carro e foi até o bairro simples onde Rosa morava. Quando ela abriu a porta surpresa, ele apenas disse: "Você não vai mais limpar a minha casa, Rosa. Você vai cuidar de outras crianças como cuidou do meu filho." Com lágrimas nos olhos, ela ouviu a proposta. Juntos abririam uma fundação para oferecer fisioterapia gratuita a crianças carentes. Pedro seria o símbolo da campanha, o menino que voltou a andar porque alguém acreditou nele. Rosa aceitou, e ali na calçada simples de Guarulhos nasceu algo muito maior do que uma parceria, nasceu esperança. Porque às vezes os milagres mais bonitos não vêm do céu, vêm de pessoas que apenas decidem amar sem pedir nada em troca. 6 meses depois, a Fundação Esperança em Movimento já era uma realidade. Um antigo galpão em São Bernardo do Campo foi reformado, ganhou janelas amplas, paredes coloridas e risadas de crianças ecoando pelos corredores. João Menezes investiu boa parte da própria fortuna no projeto, mas pela primeira vez não se importava com números. Pela primeira vez, sentia que estava investindo em algo que realmente tinha valor. Rosa era agora a diretora clínica. Chegava cedo todos os dias, com o mesmo uniforme simples e o mesmo sorriso que um dia devolveu a vida ao pequeno Pedro. E o menino? O menino já dava alguns passos com o andador e fazia questão de ajudar outras crianças que chegavam à fundação desacreditadas. Certa tarde, enquanto observava o filho ensinando um garoto a mover as pernas, João se pegou chorando em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. Ele lembrava de como era o homem que fora antes de Rosa Frio ausente e prisioneiro de si mesmo. E pensava em como, sem perceber aquela mulher simples, havia-lhe ensinado o verdadeiro sentido da vida. "Sabe, Rosa", disse ele enquanto caminhavam pelo pátio, "eu achava que a vida tinha acabado quando perdi a Carmen." Ela sorriu com ternura. "Às vezes Deus não tira nada. Ele só muda o caminho para a gente enxergar o que realmente importa." O sucesso da fundação começou a chamar a atenção da imprensa. Reportagens mostravam o trabalho emocionante das terapias, o progresso das crianças e o carinho entre Rosa e os pacientes. Quando perguntavam a João sobre o segredo do sucesso, ele respondia sempre o mesmo: "O segredo está no amor, e o amor não se compra, se planta." Mas a vida, como sempre, gosta de testar o coração humano. Certo dia, João recebeu uma proposta milionária de um grupo estrangeiro que queriam comprar a fundação e transformá-la em uma clínica privada de reabilitação de luxo. O valor era absurdo. Qualquer outro empresário teria aceitado na hora. Naquela noite ele ficou acordado pensando. Caminhou até o quarto de Pedro e o viu dormindo com o andador encostado ao lado da cama. Em cima da mesa, um desenho que o menino tinha feito ele, Rosa, e o pai de mãos dadas, sorrindo diante da fundação. João então entendeu não havia preço para aquilo. Na manhã seguinte, reuniu a equipe e disse: "A esperança em movimento não está à venda, porque a esperança não se vende, se compartilha." E naquele instante, com o sol nascendo atrás do prédio, Rosa enxugou discretamente uma lágrima. Ela sabia o milagre que começou em silêncio naquela lavanderia de uma casa fria, agora se transformava em algo que mudaria muitas vidas. E no coração de João, pela primeira vez, havia paz. O tempo passou, e a Fundação Esperança em Movimento se tornou um farol para famílias que haviam perdido a fé. João Menezes já não era mais lembrado apenas como o empresário poderoso, mas como o homem que decidiu trocar cifras por significado. A cada semana, novas crianças chegavam trazidas por mães com olhares cansados e corações apertados, e quase sempre saíam dali com algo que nenhuma cirurgia ou remédio podia dar esperança. Pedro, agora com 12 anos, caminhava com a ajuda de uma bengala. Os primeiros passos ainda eram incertos, mas o sorriso era firme e iluminado. Ele fazia questão de acompanhar as sessões das outras crianças, incentivando-as com frases simples que vinham de um lugar puro. "Se eu conseguir ficar em pé, você também consegue. Acredita em mim."
Rosa o observava com o coração transbordando de orgulho. Às vezes ainda se perguntava por que a vida a havia colocado naquele caminho. Uma mulher que perdeu tanto, que lutou tanto, agora era instrumento de transformação para tanta gente. Mas no fundo ela sabia. Era como se o destino tivesse preparado tudo para que aquele encontro com João e Pedro acontecesse. Certa tarde, a fundação recebeu a visita de uma equipe de TV. Queriam fazer uma matéria especial sobre o projeto. João, que antes fugia de câmeras, aceitou. Queria que o trabalho de Rosa fosse reconhecido. Durante essa entrevista, o repórter perguntou o que ele mais aprendeu com toda aquela jornada. João pensou por alguns segundos e respondeu com voz embargada. Aprendi que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. A matéria foi ao ar em rede nacional e emocionou o país. Milhares de pessoas enviaram mensagens, doações, pedidos de ajuda. Mas o que mais tocou o coração de João foi uma carta simples escrita à mão por uma mulher do interior. Ela dizia: Meu filho também perdeu o movimento das pernas. Depois de ver o sorriso do Pedro, decidi acreditar de novo. Obrigada por me lembrar que milagres ainda acontecem. Naquele dia, João olhou para Rosa e disse: A gente começou tentando salvar uma vida. E sem perceber, acabou salvando muitas. Rosa sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Não foi a gente, seu João. Foi o amor. Ele é o único que tem força para levantar quem caiu, seja no corpo ou na alma. E enquanto o sol se punha atrás do prédio da fundação, com as risadas das crianças ecoando pelo pátio, João sentiu algo que não sentia há anos: paz verdadeira. Ele entendeu, enfim, que a riqueza da vida não estava nas conquistas, mas nas pessoas que aprendemos a amar. Naquela manhã de domingo, o sol atravessava as janelas da fundação com uma luz dourada e calma. O cheiro de café recém-passado se misturava ao riso das crianças que corriam ou tentavam correr pelos corredores. Era o aniversário de 3 anos da Fundação Esperança em Movimento, e João havia preparado uma pequena comemoração. Balões simples, bolo de chocolate e uma mesa cheia de desenhos feitos pelas crianças, cada um com a frase que virara o lema do lugar: A esperança também anda. Pedro, agora com 13 anos, estava diferente. Caminhava quase sem apoio, ajudava a organizar os brinquedos e se tornara o símbolo vivo do projeto. Quando alguém novo chegava, ele fazia questão de contar sua história, não como quem exibia um milagre, mas como quem compartilha um segredo sobre o poder de acreditar. Eu também pensei que nunca mais ia andar, dizia ele com um sorriso tímido, mas a Dona Rosa me ensinou que às vezes o corpo levanta depois que o coração já levantou primeiro. Rosa escutava aquilo com os olhos marejados. Às vezes ainda custava a acreditar que aquela mulher que um dia limpava casas em silêncio, agora era respeitada, admirada, chamada de doutora. Mas o que mais a emocionava não era o reconhecimento, era ver as mães que chegavam desesperadas, saindo dali com o mesmo brilho no olhar que ela via em Pedro. Durante a festa, João subiu num pequeno palco improvisado e fez um discurso simples, mas cheio de verdade. Quando começamos isso aqui, eu achava que estava ajudando o mundo. Mas descobri que era o mundo que estava me ajudando a ser alguém melhor. Aplausos ecoaram. Mas antes que ele descesse do palco, Rosa levantou a mão sem jeito. Posso falar uma coisa, seu João? Ele sorriu. Claro, Rosa. Ela respirou fundo. O Senhor me deu uma chance quando ninguém mais acreditava em mim. Mas quem me ensinou o que é recomeçar foi o Pedro. Ele me lembrou que a fé não se aprende nos livros, se aprende no amor. O silêncio que se formou foi bonito. Daqueles silêncios cheios de emoção em que ninguém quer quebrar o momento. João desceu do palco e a abraçou. Foi um abraço longo de gratidão mútua, 2 sobreviventes que encontraram na dor um motivo para continuar. Pouco depois, uma repórter se aproximou de Pedro. Queria entrevistá-lo para uma nova matéria sobre a fundação. O que você mais aprendeu com tudo isso? Pedro perguntou. Ele pensou um pouco e respondeu com a pureza de quem fala do coração.
Aprendi que esperança é quando alguém segura sua mão e não solta mesmo quando o resto do mundo já desistiu. Naquela noite, depois que todos foram embora, João caminhou sozinho pelo pátio vazio. A lua refletia nas janelas e o som distante do vento fazia as bandeirinhas tremularem. Ele se lembrou de Carmen, sua esposa, e sorriu. Pela primeira vez, não sentiu dor ao pensar nela. Sentiu paz. Antes de ir embora, passou pela sala de fisioterapia e viu Rosa guardando os últimos equipamentos. Rosa disse, ele parando na porta, "Eu acho que agora entendo o que a vida quis me mostrar." Ela levantou o olhar curiosa. "O que, seu João?" Ele sorriu. "Que o amor não cura só o corpo. Cura a alma." Ela respondeu com um aceno suave e os dois ficaram ali em silêncio, ouvindo o eco das risadas que ainda pareciam dançar pelas paredes. Os meses seguintes foram de calma e conquistas. A Fundação Esperança em Movimento já atendia centenas de crianças por mês, e o nome de João Menezes era sinônimo de generosidade e mudança. Mas no fundo, João sabia que havia algo que ainda precisava ser curado dentro dele. Desde que Carmen se foi, ele nunca mais havia aberto o coração. Rosa se tornara sua parceira de trabalho, sua confidente, sua amiga mais próxima. Os dois compartilhavam sonhos planos e silêncios, mas havia um sentimento crescendo entre eles que nenhum dos dois ousava nomear. João temia confundir gratidão com amor. E Rosa, marcada pela vida, tinha medo de acreditar demais em algo que pudesse desaparecer. Certa tarde, eles estavam sentados no pátio da fundação, observando Pedro ensinar uma menina de 8 anos a dar os primeiros passos com o andador. O sol dourava tudo e o riso da menina parecia música. "Lembra quando o Pedro mal falava?" disse Rosa emocionada. João assentiu. "Lembro. E lembro também que eu quase perdi meu filho. E a mim mesmo. Se você não tivesse aparecido..." Rosa o interrompeu com um gesto calmo. "A gente aparece na vida dos outros quando Deus quer seu João. Eu também estava perdida. Achei que vinha para limpar chão, mas acabei limpando a dor." Os dois sorriram, mas havia algo nos olhos deles, um carinho silencioso que dispensava palavras. Naquela noite, João chegou em casa e encontrou um envelope sobre a mesa. Era uma carta escrita à mão. Rosa dizia que havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade para coordenar um novo centro de reabilitação infantil. "Não sei se devo aceitar. Tenho medo de ir e deixar tudo isso. Mas também tenho medo de ficar e esquecer de mim." Ele leu a carta várias vezes. A casa pareceu encolher. As lembranças vieram como ondas, Rosa dançando com Pedro, Rosa segurando as lágrimas, Rosa sorrindo para cada criança que chegava. Ele percebeu com o coração apertado que já não sabia mais como seria a vida sem ela ali. No dia seguinte, João foi até a casa dela. Rosa estava na varanda preparando o café. Quando o viu, baixou os olhos sem saber o que dizer. "Se for para ir, vá", disse ele com a voz trêmula. "Mas vá sabendo que deixou uma parte de você aqui." Ela o olhou confusa. "Seu João, Ele respirou fundo. "Não me chama mais de seu João. Eu já perdi tempo demais chamando o amor de outra coisa." Rosa ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. "Você me ensinou que o amor cura. Agora deixa ele curar a gente também." Rosa sorriu entre as lágrimas. O abraço que veio depois foi demorado, cheio de tudo o que ficou guardado por tanto tempo: gratidão, saudade, amor. Meses mais tarde, eles inauguraram juntos uma nova unidade da fundação no interior. Pedro fez o discurso de abertura e disse diante de todos: "Essa é a prova de que o amor anda. Às vezes tropeça, cai, mas sempre encontra o caminho de volta." 2 anos se passaram desde aquele abraço na varanda. João e Rosa agora viviam juntos em uma casa simples, rodeada de árvores a poucos metros da nova sede da Fundação Esperança em Movimento. O amor deles não era feito de promessas grandiosas, mas de gestos pequenos, um café compartilhado antes do amanhecer, uma mão apertando a outra nos dias difíceis,
um silêncio confortável depois do trabalho. Pedro, já adolescente, tinha virado um símbolo nacional. Sua história inspirava pessoas em todo o país, e ele usava isso com humildade. Em cada palestra ou entrevista, repetia a mesma frase: a esperança não nasce do milagre. Ela nasce das pessoas que se recusam a desistir. Mas naquele início de inverno, uma notícia inesperada balançou a rotina tranquila da família. Rosa começou a sentir tonturas e fraquezas. Achou que era apenas cansaço, mas um exame revelou um problema cardíaco sério, agravado por anos de esforço e negligência com a própria saúde. Quando João ouviu o diagnóstico, sentiu o chão sumir. "Ela vai ficar bem, doutor?", perguntou a voz falhando. O médico hesitou. "Com tratamento e descanso, sim. Mas ela precisa parar. Nada de trabalho por enquanto. Parar." A palavra soou como um castigo. Rosa sempre viveu para servir, para cuidar, para ajudar. Ficar parada era para ela o mesmo que deixar de viver. João tentou convencê-la. "Rosa, a fundação pode continuar sem você por um tempo." "Não pode, João", respondeu ela com suavidade. "As mães precisam de mim. Eu sei o que é chegar aqui sem fé achando que o mundo acabou. Eu não posso virar as costas." Mas os dias seguintes foram duros. Os sintomas pioraram e ela acabou internada. Pedro visitava todos os dias, sempre levando flores do jardim da fundação. Um dia, ele se aproximou da cama, segurou a mão dela e disse: "A senhora sempre me fez acreditar que eu podia andar. Agora é a sua vez de acreditar. A gente precisa da senhora, mas viva tá." As palavras do menino foram como um remédio. Rosa chorou baixinho e prometeu se cuidar. Durante a recuperação, João assumiu a direção da fundação. Pela primeira vez, ele teve que fazer o que Rosa fazia com naturalidade, ouvir, acolher, abraçar. E descobriu que o amor dela havia ensinado muito mais do que ele imaginava. Quando Rosa recebeu alta semanas depois, encontrou tudo funcionando, as crianças sorrindo e o lugar mais vivo do que nunca. Na primeira noite em casa, ela se sentou com João na varanda enrolada num cobertor. "Eu achei que Deus estava me tirando do caminho", disse. "Mas acho que ele só queria me lembrar de descansar um pouco." João sorriu emocionado. "E de me dar a chance de cuidar de você do jeito que você sempre cuidou de todo mundo." Rosa se inclinou, encostou a cabeça no ombro dele e ficou em silêncio. Lá dentro, Pedro tocava piano, uma melodia calma feita de notas leves, cheias de amor e gratidão. E enquanto a música enchia a noite, João entendeu que a vida, no fim das contas, é isso, um ciclo de cura. Às vezes somos quem levanta. Outras vezes quem precisa ser levantado. Mas quando há amor, o amor que perdoa, acolhe e insiste, ninguém fica caído por muito tempo. Meses depois da recuperação de Rosa, a vida na Fundação Esperança em Movimento seguiu com ainda mais amor. Pedro, agora com 15 anos, tocava piano nas tardes de reabilitação, e cada nota parecia um lembrete do quanto a fé podia reconstruir o que a dor um dia quebrou. João e Rosa, lado a lado, observavam as crianças dando os primeiros passos e às vezes trocavam um olhar que dizia tudo. Eles sabiam que tinham vencido não pela fortuna, mas pela coragem de continuar acreditando. Um dia, durante uma visita de novos voluntários, uma mãe chorou ao ver o filho tentar se levantar. Rosa se aproximou, segurou a mão dela e disse com a doçura que era só dela: "Milagres não são coisas que caem do céu, minha querida. São pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a levantar." João sorriu ao ouvir. Era exatamente isso. Nenhum deles era santo ou herói, apenas gente comum que um dia escolheu não desistir do amor. E talvez seja isso que o mundo mais precise: pessoas que acreditam que amam e que fazem o bem mesmo sem aplausos. Às vezes o verdadeiro milagre não é voltar a andar, mas voltar a sentir, a sonhar, a amar. Quando alguém estende a mão, o impossível se torna só uma questão de tempo. E você, o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração. Porque no fim das contas, o amor, esse amor simples, humano e verdadeiro,
É o que realmente mantém o mundo em movimento.